Oi, meu nome é Eliana, eu faço parte do ateliê Nó de Duas. Nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer o cesto de pão listras. Essa peça é toda feita em ponto baixo, com cores que combinam com vários estilos de decoração. Para fazer o cesto, nós usamos o fio Ateliê Natureza. Esse é um fio 100% algodão, que é ótimo para fazer peças de decoração e é muito bom de trabalhar. Nós vamos usar as cores Ocre Plus, Natural e Claiborne. Veja na receita em PDF disponível no blog da Fios Pinguim as quantidades exatas de cada cor. Você também vai precisar uma agulha de crochê 3,5 mm, um marcador de pontos, uma tesoura e uma agulha de tapeçaria. Vamos começar pela base do cesto com a cor ocre. Vamos fazer um anel mágico. Pegue o fio e faça um X nos seus dois dedos. Passe a agulha por baixo dessa perna, pegue a outra e gire. Pegue novamente o fio e faça uma correntinha. O anel mágico está pronto. Faça 6 pontos baixos passando a agulha por dentro do anel. Para dar mais estabilidade, você pode segurar assim o fio e aí fazer os pontos. Com os 6 pontos feitos, é hora de fechar o anel mágico. Essa peça será feita em crochê circular, então você precisa fechar cada carreira fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Então, passe a agulha pelo primeiro ponto da carreira e faça um ponto baixíssimo. Aperte esse ponto, segurando a alça da agulha aqui e puxando para o seu lado direito. Depois é só ajeitar. Vamos iniciar a segunda carreira fazendo uma correntinha e logo em seguida um aumento no primeiro ponto, que é exatamente o ponto onde você fez o ponto baixíssimo. Então, eu faço um ponto baixo e outro ponto baixo no mesmo lugar, fazendo um aumento. Vamos colocar um marcador de pontos no primeiro ponto que fizemos nessa carreira. Esse marcador vai te acompanhar até o final da peça. Ele sinaliza o lugar onde você fará o ponto baixíssimo no final da carreira. Vamos seguir com a segunda carreira, fazendo um aumento em cada ponto de base. No final, você terá 6 aumentos, ou então um total de 12 pontos. Cheguei ao final. Muito importante, esse aqui é o ponto baixíssimo e essa aqui é aquela correntinha que fizemos no começo. Os dois não contam como ponto, então você não pode fazer nenhum ponto sobre eles. Para finalizar essa carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que está marcado. Eu vou passar a agulha, fazer o ponto e depois apertar. Eu estou fazendo sem tirar o marcador para vocês verem, mas se você quiser pode tirar. Para iniciar a terceira carreira, vamos fazer uma correntinha e o primeiro ponto no ponto que a gente acabou de fazer o baixíssimo, ou seja, é esse mesmo ponto que está marcado. Aqui está um pouco difícil porque está com o marcador, mas é só para vocês verem como é o mesmo lugar. Fiz o primeiro ponto dessa carreira, então imediatamente eu já passo o marcador para ele. Vamos continuar a terceira carreira. Já fiz um ponto baixo e em seguida vou fazer um aumento no próximo ponto. E é essa sequência de um ponto baixo, um aumento, que nós vamos repetir até o final. Então, faço um ponto baixo, um aumento, e depois um ponto baixo e um aumento, fazendo ao total 6 repetições. Cheguei ao final, lembrando que aqui a gente tem a correntinha e o ponto baixíssimo, a gente não faz ponto sobre eles. Vou fazer o ponto baixíssimo para fechar a carreira e dessa vez eu vou tirar o marcador. Passo a agulha pelo ponto que ele estava marcando e aperto esse ponto baixíssimo. Faço a correntinha para começar a quarta carreira. Já vou fazer o primeiro ponto da quarta carreira e colocar o marcador nele. Para conseguir uma base bem redonda, a gente vai fazer esse crochê circular com aumentos desencontrados. Então, nós já fizemos um ponto e agora a gente vai fazer um aumento. Depois desse aumento, vamos fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto a seguir, um, e agora mais um ponto baixo, e depois a gente faz um aumento no próximo ponto. Agora, vamos repetir essa sequência de 2 pontos e depois um aumento, até faltar apenas um ponto lá no final. Cheguei aqui no final faltando apenas um ponto, então nele eu vou fazer um ponto baixo. Na carreira anterior, nós tivemos um ponto entre aumentos, e nessa carreira nós tivemos 2 pontos entre aumentos. Mas a gente dividiu esses 2 pontos aqui no começo, fazendo um ponto no comecinho e o outro ponto lá no final.
Assim, a gente consegue deslocar os aumentos e ter uma base mais redonda. Nós vamos fazer isso em todas as carreiras pares, ou seja, a repetição lá do começo a gente vai quebrar na metade o número de pontos entre aumentos e fazer a outra metade só no final. Mas você não precisa se preocupar em fazer todas essas contas, é só acompanhar a receita escrita que está disponível lá no blog da Fios Pinguim. Para finalizar essa carreira, vamos fazer o ponto baixíssimo aqui no pontinho que está marcado. Vou apertar e já começar a quinta carreira com uma correntinha. Vou fazer o primeiro ponto, marcar e continuar a quinta carreira. Nela, a gente vai fazer 3 pontos baixos e depois um aumento. Aqui eu já fiz o primeiro, então vou fazer o segundo, o terceiro ponto e logo em seguida um aumento. E repetir essa sequência de 3 pontos e um aumento até chegar no final. Chegando ao fim, vou seguir o mesmo passo a passo. Vou fazer o baixíssimo aqui no ponto que está marcado, apertar, fazer a correntinha de subida, o primeiro ponto da carreira seguinte e já vou marcar. Agora, na carreira 6, nós teremos 4 pontos entre aumentos, mas como é uma carreira par, nós vamos quebrar esses 4 pontos aqui no começo. Vamos fazer então apenas 2 pontos. Já fiz um, vou fazer mais um ponto e em seguida o aumento. Agora sim, a gente começa a sequência de 4 pontos baixos e depois um aumento. E vamos repetindo até sobrar apenas 2 pontos no final. Dessa forma aqui, sobraram 2 pontos no final, então vou fazer um ponto no primeiro, um ponto no segundo. Esses dois, somados com os dois que nós fizemos lá no começo, contabilizam 4 pontos. Faço o baixíssimo, aperto a correntinha e o primeiro ponto da carreira seguinte. Agora nós estamos na carreira 7 e nessa carreira a gente faz 5 pontos baixos e depois um aumento. E repetimos essa sequência até o final dela. Chegando ao final da 7ª carreira, seguimos todo o passo a passo do fechamento com o ponto baixíssimo e já vou começar a 8ª carreira. Agora, nós teremos 6 pontos entre aumentos. Então, eu começo com 3 pontos, a metade, depois faço um aumento e depois começo a fazer a sequência de 6 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento, até sobrarem 3 pontos para a gente completar aqueles 3 do começo. E aqui estão os 3 pontos sobrando, então a gente faz um ponto baixo em cima de cada um deles para completar os nossos 6 pontos junto com aqueles 3 do começo. E vamos fechar essa carreira. Agora que vocês já entenderam como funciona a base do cesto, nós vamos acompanhar a receita escrita que está lá disponível no blog do Fios Pinguim e retornamos assim que a base estiver finalizada. Cheguei ao final da base, ela tem um total de 25 carreiras. Nessa última carreira, eu não fiz aquele ponto baixíssimo para fechar. A gente vai concluir ela de uma forma diferente. Vamos tirar o marcador e passar a agulha de trás para frente nesse ponto. Vamos laçar o fio e trazer de volta. Assim, nós fechamos essa carreira e já deixamos o fio pronto na direção da lateral do nosso cesto. Vamos fazer uma correntinha para subir e agora você tem duas opções para fazer a primeira carreira da lateral do cesto. Você pode fazer os pontos pegando a alça de trás do ponto de base, que é essa aqui, a alça de trás daquele V. Ou então, o que dá um acabamento muito mais legal e é o que a gente vai fazer, é pegar essa terceira alça que fica aqui na parte de trás do ponto. Essa alça que fica na horizontal. Você vai passar a agulha por ela. E depois fazer o ponto baixo normalmente. Laça e puxa, laça, tira as duas alças. Agora eu já vou colocar o marcador nesse primeiro ponto. Vamos para o próximo ponto. Essa aqui é a terceira alça, ela que eu quero pegar. Para ficar mais fácil de pegar essa alça, você pode fazer o seguinte.
passe a agulha de trás para frente por baixo do Vzinho do ponto. E aqui na frente do ponto baixo tem a perna da direita e a perna da esquerda. Eu faço ponto X, mas a mesma coisa você observa no ponto V. Com o ganchinho da agulha, você vai pegar a perna da direita e puxar para trás. Essa perninha vai dar lá na terceira alça, e assim facilita muito na hora de passar a agulha. Agora é só terminar fazendo o ponto baixo. Vamos fazer novamente mais de perto. Passo a agulha de trás para frente, por baixo do Vzinho do ponto. Com o gancho da agulha, eu pego essa alça, essa perna da direita da parte da frente do ponto baixo e vou levando a minha agulha lá para trás. Assim, você já vai ter enganchado a terceira alça do ponto baixo. Agora é só terminar o ponto. Esse ponto feito dessa forma é um pouco mais desafiador, mas vale a pena você tentar experimentar fazer assim, porque o acabamento fica muito mais interessante. A partir dessa carreira, a gente não vai mais fazer aumentos, então é só você fazer um ponto em cima de cada ponto de base até o final. Eu cheguei aqui no final da carreira, falta um pontinho para fazer. Esse aqui, a terceira alça fica um pouco mais escondida aqui atrás. Na dúvida, você pode contar quantos pontos tem na carreira. Precisa ter 150 pontos. Então, eu vou fazer esse último ponto baixo. E concluir a carreira com um ponto baixíssimo lá naquele primeiro ponto que está marcado, da mesma forma que a gente fez em toda a base. Aperto esse ponto baixíssimo e para começar a próxima carreira eu vou fazer uma correntinha. A partir daqui a gente volta a fazer o ponto pegando as duas alças do ponto de base. Então eu vou fazer aqui o primeiro ponto no mesmo lugar que a gente colocou o ponto baixíssimo e já vou marcar. E então é só continuar fazendo um ponto em cima de cada ponto da base, pegando o Vzinho inteiro. Olha só como está ficando a lateral do cesto. Só tem uma carreira, mas já dá para perceber que essa primeira carreira, que a gente pegou a terceira alça do ponto, faz diferença, tá vendo? Como essa quina fica mais reta. Cheguei ao fim da segunda carreira da lateral e agora para terminar falta fazer o ponto baixíssimo de fechamento. Não esqueça que a correntinha e o baixíssimo da carreira anterior não contam como pontos. E vamos para a terceira carreira, que é exatamente igual à segunda. Faço uma correntinha, o primeiro ponto, vou marcar e continuar fazendo um ponto em cima de cada ponto da carreira anterior. Vou fazer essa terceira carreira e depois uma quarta carreira idêntica a essa. Aqui está, fiz a terceira e depois a quarta carreira. Então, nessa cor ocre, a gente vai ter 4 carreiras no total aqui na lateral. Nessa quarta carreira, está faltando apenas o último ponto, e nele a gente vai fazer uma troca de cor. Você vai passar a agulha, laçar o fio ocre e puxar. Agora, deixe o fio ocre de lado e pegue o fio da cor natural. Segure ele aqui por trás, deixando uma sobra, lace o fio e termine o ponto baixo com ele. Está pronta a troca de cor. Não corte o fio da cor ocre, a gente vai voltar a usá-lo na carreira seguinte. E vamos fazer o ponto baixíssimo para concluir essa carreira já com fio da cor natural. Faço uma correntinha e o primeiro ponto dessa quinta carreira, não esquecendo de marcar. Vamos seguir para a quinta carreira, que vai ser toda na cor natural, com uma nova troca de cor no final dela. Cheguei ao final, nesse último ponto, a gente vai começar com o fio da cor natural. Então, eu laço o fio, puxo, e agora deixo o fio da cor natural de lado e volto a pegar o fio da cor ocre que ficou ali por trás. Termino o ponto com ele. Vamos fazer o ponto baixíssimo, a correntinha e iniciar essa próxima carreira, que vai ser toda na cor ocre. Depois dela, vamos fazer mais uma carreira na cor natural. Nosso cesto está ficando dessa forma aqui. A gente fez uma carreira natural, depois uma ocre e mais uma na cor natural. Agora, no final dessa carreira, no último ponto, a gente vai ter novamente uma troca de cor, mas dessa vez a gente vai deixar o fio natural e pegar o fio na cor Claiborne.
Deixo uma sobra, coloco aqui por trás e concluo o ponto com ele. Corte os fios ocre e natural que estão vindo do lado novelo, deixando uma sobra para arrematar. Faço baixíssimo a correntinha e vamos fazer essa carreira toda nessa nova cor. Faça 2 carreiras na cor Claiborne, essa e a próxima. 2 carreiras feitas, aqui no último ponto da segunda carreira, a gente volta a fazer a troca de cor, pegando novamente a cor natural. Então, vamos fazer essa próxima carreira nessa cor natural e seguir essa mesma sequência que fizemos abaixo. Então, a gente vai ter essa carreira natural, depois uma carreira no ocre e mais uma carreira na cor natural. E esse aqui é o resultado no final dessa sequência. Nós chegamos ao fim da nossa lateral, então eu fiz o último ponto na cor natural, vou cortar os fios e agora fazer um arremate. Com a agulha de tapeçaria, passe o fio natural pelo ponto que está marcado e volte com a agulha pelo meio do ponto de onde o fio está saindo. Assim, a gente vai fazer um ponto falso. Para finalizar, é só você arrematar todas as pontas de fio por dentro usando a agulha de tapeçaria. Está pronto o seu cesto para você colocar pães e aproveitar ainda mais o seu café da manhã.